Fala ao nosso coração nesta manhã. Ensina-nos a te servir, a usar a fé, a confiar em ti, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Edifica, Senhor, a tua igreja por meio da tua palavra, pois é o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que creem, digo amém? Amém. Digam graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse mês de janeiro nós estamos vivendo o mês da aliança com Deus, o mês da reconciliação com Deus. No livro de Romanos 4 fala da justificação de Abraão, que veio por meio da fé. Abraão, ele foi justificado por meio da fé, não de obras, porque nas obras nós falhamos, somos falhos, humanamente falando. Ninguém consegue ser perfeito fazendo obras boas. Em alguma coisa nós vamos falhar, em alguma coisa vamos tropeçar, assim como Abraão, que tropeçou, que se precipitou, não aguardando o tempo de Deus. Pois a palavra do Senhor diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele faz uma pergunta. O que diremos, né? O que pois diremos ter alcançado Abraão segundo a carne, ou seja, segundo as obras, ou segundo a lei? Se bem que Abraão, ele não veio no tempo da lei, ele veio no tempo da aliança. Tanto é que Deus havia feito esta aliança com Abraão, não segundo a lei. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso aqui aos romanos, porque os judeus estavam querendo ser justificados pelas obras que Paulo eles praticavam. E não é na obra física que nós somos justificados, mas sim pela fé, ou seja, o amor que temos para com Deus. Porque a fé e o amor, ele é uma coisa só. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é fé, é colocar Deus em primeiro lugar. Então, como diz a palavra do Senhor, que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? No versículo 2: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Quer dizer, se somos abençoados ou justificados pela obra, pelo que fazemos, então o mérito não é de Deus, é nosso. Há um tempo atrás, no mês passado, no ano passado, no final do meio do ano passado, nós vivemos o propósito de Gideão. Quem lembra aqui? Dos 300 valentes. Vivemos o propósito dos 300. Quando o Gideão ele escolhe 32 mil homens, o Senhor Deus fala para Gideão assim: ó, tem homem demais aí. Se eu entregar a vitória com esses 30 mil homens, eles vão se gloriar de si mesmos, eles vão dizer que eles venceram por eles mesmos. Então faz o seguinte: ô Gideão, desce até o vale e grita no meio do vale. Os tímidos, os covardes podem voltar, quem quiser ir para casa pode ir. E ali voltaram 22 mil homens. Então, para você entender, se fosse aqueles 32 mil, eles iam se gloriar de si mesmo. Não, foi eu que venci, eu que fiz, eu que aconteci. E Deus fala: não, a glória não é do homem, a glória é minha. Eu vou entregar a vitória. Para que não reste dúvida, desce ao vale aquele que lamber a água como um cão. Estes são os meus escolhidos. Daqueles 10 mil que sobraram, apenas 300, né? Apenas 300 homens, 700 homens retrocederam quando desceram o vale, e só ficaram ali, né? O melhor. Dos 32 mil restaram 10 mil, né? Então dos 7.700 homens retrocederam, restando apenas 300 homens dos valentes de Gideão. Então Deus falou: esses aí eu vou entregar a vitória, para que não reste dúvida de que eu sou o Senhor e de que é eu que entrego a vitória por meio da fé.
A fé estava depositada naqueles 300 homens que partiram para a batalha com Gideão. E eles sabiam que por eles mesmos não poderiam obter a vitória, a não ser pela mão do nosso poderoso Deus. Então não é pelas obras ou pelas nossas capacidades, pelos nossos recursos que obtemos de Deus a vitória. Não, nós recebemos a vitória por meio da fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o caso de Abraão. E ele diz assim, pois o que diz as Escrituras? Olha o versículo 3. Abraão creu em quem? No pastor? No sacerdote? Em Deus. Abraão creu? Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. A fé que temos nos impulsiona para a justiça. Imputação, né, para a justiça. Né? Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu? É crer. Quando a pessoa crê, ela não desiste. Quando a pessoa crê, ela persevera. Quando a pessoa crê, por mais que venhamos falhar em algumas coisas, assim como Abraão falhou, isso é normal do homem, isso é natural do ser humano falharmos. Em alguma coisa, a Bíblia diz que aquele que não tropeça no falar, tropeça no olhar ou naquilo que ouve. E alguma coisa nós vamos deixar a desejar. Mas a fé, a perseverança que temos no nosso Deus é que nos justifica. Vai vir momentos em nossas vidas difíceis, sempre virão, e cada dia que passa parece que está piorando mais ainda. É na verdade. Cada dia que passa os problemas estão se levantando, situações adversas se levantam, e às vezes nós não entendemos o porquê tanta tribulação, porque tantas lutas passamos, porque tantas aflições vivemos neste mundo. Mas compreenda uma coisa: este mundo é passageiro, a nossa vida é passageira. Somos como uma neblina, não é isso? Que no mesmo instante que aparece, se dissipa. Gente, o nosso tempo aqui na Terra é muito curto, é muito pouco se comparado à eternidade, porque nós somos eternos. A vida neste mundo passa, mas nós vamos continuar existindo. E é nessa vida, neste curto prazo de tempo que temos aqui na Terra, que decidimos onde vamos passar a eternidade. Deus está mandando fazer uma pergunta nesta manhã à igreja: o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito pela salvação da tua alma? O que você tem feito para ser justificado diante de Deus? Porque no piscar de olhos nossas vidas passam. Quando menos espera, os anos estão passando. É ou não é verdade? A idade vai avançando, e aí? O que tem feito? Qual é a semente que você tem plantado nesta vida, para que no futuro você possa colher? Não precisa me responder, isso é só consciência de Deus. O que você tem feito pela salvação da tua alma? Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? O que adianta ganhar prata, riqueza, tesouros, dinheiro, emprego, empresas, e perder a salvação da alma? Aonde vai se parar a alma? Porque a alma é eterna. E tudo que conquistamos aqui nessa terra não levamos nada. Nem o nosso corpo a gente leva, nem os fios de cabelo, fica aí. E aí há pessoas, infelizmente, a Bíblia ela fala que são pessoas insensatas, que trocam a salvação pelos prazeres do mundo, né? A Bíblia compara como animais. Quem lembra dessa pregação? Como animais irracionais, né? Pior do que o animal, né? Porque a pessoa que não busca pela salvação da alma, ela é louca. Então Deus ele pergunta nessa manhã: o que você tem feito? Né? Porque assim diz a Escritura: Abraão creu. Ele creu, mas esse crer, gente,
não foi da boca para fora. Foi crer de verdade nas adversidades, no deserto, na luta, nas situações adversas. Porque não era fácil. Para você entender uma coisa, os heróis da fé, quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Os heróis da fé, para conquistar a promessa, não foi fácil para eles. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui não passamos a metade do que eles passaram. Está dando para entender? E hoje, o que mais nós vemos são pessoas reclamando. Ah, porque minha vida está assim, porque minha vida está assada, porque eu tenho passado tudo, eu tenho passado aquilo. Vai viver no passado. Aqueles que viveram antes de nós, no tempo dos apóstolos, por exemplo, que eram perseguidos, que tinham que abandonar suas casas para não ser mortos. Tinham que se esconder nos matos, nas cavernas. E até mesmo viam seus familiares sendo executados por causa da fé que trazia no coração. E hoje, há pessoas que passam por um problema, por uma luta, elas já pensam em desistir, já pensam em retroceder. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus que devemos tomar como exemplo para nossas vidas hoje. Imagina os nossos irmãos que eram decapitados, queimados vivos e não negavam a fé. Eu posso falar isso com toda certeza no meu coração. Deus está triste com muitos cristãos hoje. O coração do Senhor, Deus se entristece em ver a qualidade de cristãos que hoje estão se formando. Pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que estão desistindo por coisas banais, pelas aflições, pelas dificuldades que o mundo oferece. Gente, hoje nós estamos na graça. Hoje servir a Deus é um privilégio. Gente, hoje, meus irmãos, pode ter certeza que os nossos irmãos do passado dariam tudo para estar onde você está hoje, servindo a Deus. Porque para unir assim como nós nos unimos para servir a Deus, eles não podiam. Porque o governo mandava soldados exterminar todo mundo. Ou nega Jesus ou morre, e aí? Eles tinham que se unir escondidos nas cavernas, no mato, nas montanhas. Porque se o governo descobrisse que eles estavam unidos ali servindo a Deus, mandava matar todo mundo. Eles dariam tudo para estar no nosso lugar, para ter o privilégio, a oportunidade de servir esse Deus tão maravilhoso. E hoje há pessoas que têm essa oportunidade, infelizmente não dão valor. Não estou generalizando, não são todos, mas sim na sua grande maioria. Há muitos. Abraão creu, por isso que ele foi justificado. E estamos vivendo essa aliança, essa fé, de crer nesse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança contigo. Glória a Deus. E a aliança que Deus tem conosco não pode ser quebrada. Muitos já quebraram a aliança com Deus, muitos já falharam com Deus. E Deus está entristecido com muitos cristãos. Quando eu falo de um modo geral, muitos que se dizem cristãos, mas se diz da boca para fora. Porque na hora que vem a luta, a dificuldade, ela é reprovada. A minha fé, a sua fé vai ser posta à prova todos os dias, enquanto estivermos neste mundo. E cada dia que a nossa fé for posta à prova, nós temos que lembrar daquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Das palavras que o nosso Mestre nos deixou, sermos perseverantes, de não desistirmos. No versículo 5 diz assim, versículo 4, né? Ora, ao que trabalha o salário não é considerado um favor, e sim como uma dívida. Ele dá um exemplo aqui, né? O apóstolo Paulo fala aos Romanos: ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Mas ao que não trabalha,
porém crer naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe atribuirá como justiça ao que trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio. Quem é que justifica o ímpio? Senhor Jesus. Por meio do quê? Fé. Da fé. Justificação é fé. E não existe fé se não houver perseverança. Não adianta a pessoa falar que ela tem fé se ela desiste. Não adianta a pessoa falar que ela tem fé se ela retrocede. Isso não é fé. A fé, ela está ligada à perseverança, ao amor, né? Não é os três sentimentos que se tornam um amor, né? O amor, a fé e a esperança. Esperança é perseverança. Esperança quer dizer esperar, confiante. Então não adianta a pessoa falar tenho fé, mas se ela não tiver a esperança, a perseverança, ela não tem fé, ela só tem fé da boca para fora. Na verdade, o coração dela está enganando ela mesma. Lembra que nós falamos essa semana aqui sobre o coração e sobre a consciência? Há o coração e a consciência, não são a mesma coisa. Falamos aqui na terça, foi na quinta-feira, perdão, que a consciência é uma coisa, a fé, o coração é outra. A consciência, ela é movida pela mão de Deus, pelo coração de Deus. E o nosso coração é movido por Satanás. Ah, é, pastor? É, porque o coração do homem é enganoso e corrupto é mau. Verdade. O coração do homem é mau, é perverso. Mas a nossa consciência é a chave do que Deus está falando conosco. E você sabe quando a sua consciência te acusa, porque é Deus que está falando. Então, aí a pessoa ela vai decidir, ela tem livre-arbítrio para ouvir o coração dela, ouvir a consciência. Infelizmente, muitos têm dado ouvido ao coração, né, gente? Então, não é fé. Fé é perseverança. É crer em Deus. Versículo 6. 5. É 5? Versículo 6. É o 6, mas já leu 5. Versículo 6 diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independente do que? De obras. Davi, ele declara que o homem, né, é bem-aventurado. O homem é bem-aventurado quando ele permanece na fé, quando ele persevera. Aquele que desiste, aquele que retrocede, esse não pode ser tido como bem-aventurado, não. Esse vai ser mal sucedido, porque Deus não conta com covarde, com aqueles que, muito pelo contrário, Deus, ele não tem prazer nos que retrocedem. Maldito é aquele que põe a mão no arado e olha para trás, que retrocede, que desiste. Então, Deus, ele não tem prazer nos que retrocedem. Por isso que bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independente de obras. Ou seja, a justiça vem por meio da nossa fé. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para te justificar, para que você saia daqui fortalecido. Amém, gente? Independente de obras. Porque, como eu já falei, por que não por obras? Porque nas obras nós vamos falhar. Quem nunca falhou? Não, né? Quem nunca errou? Jesus disse: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Né? A mulher lá que foi pega em adultério, tem pecado, tire. Quer dizer, na obra a gente vai falhar alguma coisa, né? Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. E assim os judeus, na época dos apóstolos, queriam ser justificados pelas obras que eles praticavam, né?
Como eu já disse aqui, eles passavam semanas dentro do templo se consagrando, né? Ali nos seus rituais, para querer ser justificado diante de Deus. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou que somos justificados por meio da fé. Não precisa rituais, não precisa estar pagando promessa, não. E infelizmente há muitas pessoas que até hoje praticam isso, esses rituais. E é por essa razão que pastor, gente, quem crê na palavra de Deus? Glória a Deus. Quem crê naquilo que Jesus disse? Glória a Deus. Toma muito cuidado com o que você ouve. Toma muito cuidado com as coisas deste mundo, com certas igrejas que estão debaixo da lei, ensinando as pessoas a ser justificadas por meio de obras, por meio de sacrifícios. Está errado. Nós somos justificados por meio da fé que temos em Jesus Cristo. E é o que a palavra do Senhor nos ensina. Sendo nós unidos à igreja de Cristo, devemos estar edificados na palavra de Deus e não na obra. Então, vigia. Eu tenho falado isso aqui várias vezes. Eu não, o Espírito Santo tem nos alertado a respeito daquilo que nós ouvimos por aí. Guarda o teu coração. Lembra do que a palavra do Senhor nos diz, que o coração é enganoso. Não seja impulsionado pelo seu coração, mas sim pela palavra de Deus. Igreja, Deus existe, Deus é maravilhoso. Quem crê na existência de Deus? Glória a Deus. Você crê que Deus é real? Sim. Então Deus, Ele cuida de você. Glória a Deus. Se eu creio em Deus, não precisa eu estar me desesperando. Não precisa eu me desesperar com os acontecimentos. Não precisa eu me desesperar com o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Ele. Se eu entreguei minha vida na mão de Deus, para que está inventando moda? Se tudo Ele faz como lhe apraz. Ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. O domínio e o controle está nas minhas mãos. E tudo eu faço como eu quero. Glória a Deus. E quando a pessoa ela começa a se preocupar com amanhã, quando ela começa a se preocupar com as coisas que acontecem, é porque é um sinal de que ela está perdendo a confiança em Deus. Ela está preocupada com alguma coisa, ela está ansiosa com alguma coisa, então é um sinal de que a fé dela está se esfriando. É o que não pode acontecer. Eu creio num Deus vivo, e isso me basta. Crer em Deus, e isso basta. Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Quando você crê em Deus, Ele cuida de você. Amém, gente? Amém. O próprio Jesus disse: não andeis ansiosos por isso ou por aquilo. Confia nele. Confia em Deus. Então os judeus, eles queriam ser justificados por obras, por doutrinas religiosas, por obras, como certas igrejas ensinam as pessoas que para ela ser abençoada, ela tem que fazer sacrifício, ela tem que pagar promessa, ela tem que andar de joelho, ela tem que carregar uma cruz nas costas, andar tantos quilômetros. Isso é obra. Então ninguém é justificado por obras, não, mas é a fé, o amor. Como já disse aqui, quem ama a Deus ama. Um amém move céus e terra. Deus não vai deixar os seus desamparados. Glória a Deus. Deus não vai deixar você desamparado. Confia nele. Entrega a sua vida a Ele, mas é entregar de fato e de verdade. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu dou muito exemplo aqui daqueles companheiros do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que estava diante do rei Nabucodonosor, e o rei falou assim para eles: ó, se você não se prostrar diante da minha imagem, eu vou mandar jogar você na fornalha de fogo ardente, e eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos e da fornalha de fogo. Olha o que aqueles 3 homens falaram diante do rei: se o Deus que servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar.
das suas mãos e da fornalha de fogo. Mas fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Se Deus quiser livrar, livre. Se Deus também não quiser, não tem importância não, nós vamos continuar na fé. Vamos continuar servindo esse Deus. Isso é fé. Isso é fé. É acreditar que Deus está cuidando de você, que Deus está preparando um novo amanhã para você, que Deus está escrevendo sobre a tua vida uma nova história. Glória a Deus. Isso é fé. E não obras, como diz a palavra. No versículo 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade são perdoados e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o quê? Pecado. O pecado. Imagina se tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Estaríamos aqui? Não. Na igreja. Quem reconhece que se tivesse que pagar não estaria aqui? Não precisa pagar, Jesus já pagou. Jesus já pagou. Amém, gente? Jesus já pagou um alto preço, entregando a vida dele naquela cruz. A Bíblia diz que ele se tornou maldito na cruz. Sabe que a cruz é um instrumento, um instrumento de morte, né? Já expliquei isso aqui. A cruz representa o quê? Morte. Jesus morreu aonde? Na cruz. Por mim e por você. Amém, gente? É. Por isso, vigia. A Bíblia diz que todo poder e autoridade foi dado ao nome de Senhor Jesus. Não na cruz. A cruz, a Bíblia fala que é maldita. Verdade. É. E o que mais nós vemos são igrejas usando cruz por aí, né? São falta de conhecimento da palavra de Deus. Se prostrar somente diante de Deus. Vamos prostrar diante da cruz. Mas a cruz é madeira, é feita por mãos humanas. A cruz é madeira, obras das mãos humanas, obra da mão de homens. Porque muito antes de Jesus morrer na cruz, ou até mesmo ele ter vindo a este mundo, a cruz já existia. E todos os criminosos que eram sentenciados à morte iam para a cruz, antes de Jesus. Então não se engane. Quando você vê uma igreja com cruz, pode ver que aquela ali está debaixo da maldição. Porque cruz, onde você encontra a cruz, é no cemitério. Não é difícil de entender a palavra de Deus. Não são coisas minhas, mas sim a palavra de Deus. Não é a religião, a placa da igreja, mas sim a palavra do Senhor, que nos justifica por meio do entendimento, da sabedoria, qual Deus nos entrega. Então não é por obras. O apóstolo Paulo tentava avisar isso aos judeus, aos religiosos, que queriam ser justificados por obras, por promessas, pagar promessas, por fazer sacrifícios, por fazer rituais. Mas é por meio da fé. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Só podemos ser perdoados por meio do quê? Da fé. É por meio da fé. É por meio da fé. No livro de Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus, um paralítico vai ter de encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vê na fé daquele homem e diz: estão perdoados os teus pecados. Alguns riram, até zombaram, falaram: é muito fácil, eu quero ver ele fazer esse paralítico andar. Aí Jesus pergunta: qual é o mais importante? O perdão dos pecados ou o milagre desse paralítico andando? Jesus faz uma pergunta ali aos fariseus, né, que estavam ali. Vem cá, mais fácil é, o que é melhor para o ser humano, receber um perdão ou receber uma cura? Perdão. O que você acha que é mais fácil? O que é melhor para o ser humano? Perdão. Mais fácil quer dizer, o que é melhor
para mim e para você, receber uma cura, uma graça, um milagre, uma prosperidade, uma porta aberta, ou receber o perdão? O perdão é mais importante? Mas tem gente que prefere o outro. Tem gente que prefere o milagre, mas não o perdão. Tem gente que o paralítico, né? O próprio Jesus, ele viu o paralítico e disse: estão perdoando teus pecados. Isso é fácil. Eu quero ver fazer ele andar. Aí Jesus fala: o mais importante do que ele andar, ele recebeu o perdão dos pecados dele. O mais importante do que você receber um milagre, uma graça, o que você quer é receber o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. Porque todo dia pecamos e falhamos. Então, quando recebemos o perdão de Deus, nós somos justificados. E essa justificação é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Ninguém pode ser salvo se não receber o perdão. Ninguém. Então Jesus, ele fala bem, né? Então, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo fala ali nos Judeus, no versículo 7, bem-aventurado aquele cuja iniquidade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Ou seja, bem-aventurado aquele que recebe o perdão. Gente, não está escrito bem-aventurado o paralítico que anda, o cego que enxerga, o leproso que é purificado, o miserável que prospera. Não, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que recebe o perdão. Glória a Deus. E o perdão vem por meio da nossa fé. Sem fé não há perdão. E a fé é a perseverança. A fé é perseverança. Vamos lá na palavra, versículo 9. Vê, pois, essas bem-aventuranças, vem, né? Pois essas bem-aventuranças, exclusivamente sobre o circunciso. Gente, quando fala circunciso ou incircunciso, é aquele que, o circunciso é quem tem fé, o incircunciso é quem não tem fé. Hoje nós somos circuncidados por meio da nossa fé. Não adianta a pessoa falar que tem fé. Ela tem que, a fé, ela vem por meio das nossas ações, ou seja, de crer, de perseverar, de acreditar, mesmo quando tu diz não. Então, para você entender, circunciso, os que têm fé, incircunciso, aqueles que não têm fé. Então, vem, pois, essas bem-aventuranças exclusivamente sobre o circunciso, ou seja, aquele que tem fé. Ou sobre o incircunciso. Ele faz uma pergunta. As bem-aventuranças é para quem tem fé ou para quem não tem fé? Para quem tem fé. É para aquele que tem fé. Ele faz uma pergunta. Né? E continua: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Você acha que Abraão nasceu com fé ou sem fé? Hein, gente? Nós nascemos com fé ou sem fé? Não, eu estou falando da fé sobrenatural. Né? Fé todo mundo tem, mas dizendo a fé sobrenatural. Existe a fé natural e sobrenatural. A fé sobrenatural, a gente nasce com ela? Abraão nasceu com fé? Lembra que diz a palavra, a fé vem por ouvir, ouvir o quê? A palavra. Então ninguém nasce com fé. A fé nós desenvolvemos quando ouvimos a palavra de quem? De Deus. Então Abraão não nasceu com fé. Nenhum de nós nascemos com fé. Mas mesmo assim, mesmo incircunciso, ou seja, sem fé, Deus já havia nos justificado. Por quê, pastor? Porque Ele te escolheu no ventre materno. Eita, glória a Deus. Porque antes de você existir, Deus já tinha te escolhido. Você entende o quanto você é importante para Deus? Então não despreze o seu chamado. Não despreze a presença de Deus na sua vida. Como eu falei essa semana, Deus não aceita não como resposta. Se Deus te chamou, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Ei, nesse chamado,
vai vir muitas lutas. Glória a Deus. Vai vir provas. Amém. Vai vir dificuldade. Amém. No seu chamado, pedras vão surgir nos teus caminhos. Como surge. E além de surgir pedras, pessoas vão pegar pedras para te atirar. Amém. Para tentar te derrubar. Então aí entra a ação da fé. Qual é? Na armadura de Deus, a fé representa o quê? Quem lembra? Ei, missionário. É o quê? Ela falou baixo. É o quê, gente? Os obreiros também não falam, vai falar, não, ok? É o quê? A fé na armadura é o quê mesmo? É o quê, senhor José Luiz? A fé é o quê? Então quando vem as pedradas, você tem que usar o quê? A fé é o escudo para se proteger. A fé é o escudo. Escudo é o quê? Proteção. Vão te atirar pedras, vão falar palavras para te machucar. Gente. Ei, pessoas que você ama, o diabo vai usar para ferir sua fé, para te machucar, para quebrar o teu escudo. E aí você que vai decidir se permite isso acontecer ou não. Está dando para entender? Não se engane. Em todo lugar, até dentro da igreja. Até dentro da igreja nós vamos achar provações, dificuldades, lutas, pessoas dentro da igreja que estão dentro da igreja vão tentar abalar sua fé e você tem, abalar a sua estrutura, aí você tem que usar o quê? A fé. A fé é o escudo que te sustenta, que te protege. Agora, se perdeu a fé, perdeu o quê? Tudo. O escudo. Se perde a proteção. Você já ouviu falar dos dados inflamados do maligno? Das flechas satânicas de Satanás? Se não houver fé, não há proteção. Então é a fé que te protege, é a fé que te sustenta, é a fé que te faz prosseguir, é a fé que faz você olhar para frente, não para as dificuldades, para as barreiras, para as situações que acontecem no seu dia a dia. E como a própria palavra do Senhor disse para mim e para você, que vamos passar por aflições. Jesus disse, não é isso? No mundo tereis o quê? Aflições. Agora a pessoa se converte e não quer passar por aflições. O que sucede ao ímpio, sucede também o quê? Ao justo. Vamos passar aflições. Pastor, eu estou na igreja, pensei que minha vida... Não. Pensei que minha vida ia ser o mar de rosa. Mas sabe por quê, gente? Porque a religião apresenta essas pessoas. Televisão, tem igrejas por aí que colocam isso na cabeça da pessoa. Vem para cá, a sua vida vai ser um mar de rosa. Vai mudar, vai fazer. A pessoa acha que está na igreja, ela já está no céu. Eu ouvi o pastor falar assim, a vida não mudar, eu igual da Bíblia. Aí a pessoa, quando ela fala, se a vida não mudar, eu faço, aconteça, a pessoa volta na cabeça, vou para a igreja, acabou os problemas. Aí é que tem problema. Quer dizer, enganadores. O pastor que fala que você não vai passar luta, provações, ele está te enganando. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse. Por isso que eu digo, vigia o que você ouve, o que você vê. Porque na televisão, na mídia, tudo é lindo. É um mar de rosa. É ou não é? Atrai. É uma armadilha, né? A armadilha é assim. Não é assim que o caçador faz para pegar sua presa? É verdade. Coloca ali, né? Amendoim, mandioca, uma ceva, fala ceva. É ceva, né? Que é para poder chamar o animal. O animal vê aquilo, acha tão lindo. Opa, tá fácil a comida aqui, olha. Né? Tá fácil. Eu cresci ouvindo um ditado assim, ó. Cego quando recebe esmola, demais, não é isso?
Já ouviu falar? Quando a esmola é grande, o cego desconfia. Quando a esmola é grande demais, o cego o quê? Desconfia. Quando você vê tudo lindo, tudo maravilhoso, desconfie. Sim. Porque no mundo vamos ter o quê? Aflições. Não vai ser fácil. O que é atraente aos nossos olhos pode ser cilada de Satanás. Você está entendendo, gente? Sim. Nada nessa vida é fácil. A própria palavra diz que é o quê? Com dificuldade, né? Que o justo é o quê? É salvo, é com dificuldade. Não é com lutas, é com provas. Em 1 Pedro capítulo 1 diz que se necessário nós conquistamos as bênçãos através de várias o quê? Provações. É na provação, é na luta. Então não adianta a pessoa vir para a igreja achando que a vida dela vai ser 1000 maravilhas. E não é. Pode ser 999, mas vai vir um problema. A luta vai vir, a dificuldade vai vir. E muitas das vezes, o deserto parece que não tem fim, né, gente? A gente olha assim e fala, será que nunca vai acabar? Será que essa luta nunca vai acabar? Mas a Bíblia diz a respeito disso, que é a nossa leve e momentânea tribulação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1. Leve e momentânea tribulação. Por que leve e momentânea? Porque até a nossa vida é momentânea. Verdade. Como é que a luta não vai ser momentânea? Agora, se a pessoa entrando e saindo na vida dela, aí tem alguma coisa errada. Porque o normal é a gente vencer um problema e surgir outro. Isso é normal. Não é normal a pessoa ficar sempre no mesmo problema, mesma situação. Aí ela está que nem o povo do deserto, né, dando volta no Monte Sinai. 40 anos ali. Vamos lá. Versículo 11, né? 10. Diz assim, como pois lhe foi atribuída, fala aqui da justiça a Abraão, como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircuncidado? Né? Ou ainda incircuncidado? Como que ele foi atribuída a justiça a Abraão? Ele faz uma pergunta ao apóstolo Paulo. Com fé ou sem fé? A justiça a Abraão foi concedida por meio da fé ou quando ele estava sem fé? A fé. Com fé. Ninguém é justificado se não tiver o quê? A fé. Nós somos escolhidos antes mesmo de conhecermos a fé. Mas a promessa, presta atenção, aprenda isso. A promessa, a bênção, só pode ser concluída em nossas vidas por meio da fé. Mesmo nós sendo escolhidos por Deus, enquanto a fé não tiver uma ação completa, enquanto a fé não nascer em nosso coração, Deus não pode fazer nada, mesmo sendo escolhido. Está dando para entender? Sim. Por isso que Abraão levou o quê? 25 anos para receber a promessa. Isso ele recebeu a promessa com 75, viu, gente? Com 75 anos de idade ele recebe a promessa. Ele levou quanto tempo? 25 anos. Até Abraão estar preparado para receber aquilo que Deus havia prometido a ele. Deus promete. A promessa de Deus, a aliança de Deus é conosco. Mas só acontece quando eu e você estivermos prontos. E as lutas, gente, a sua fé só pode ser amadurecida por meio das lutas, da dificuldade do deserto. Como eu já disse aqui, ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece no manar. Ninguém amadurece quando tudo está bem. Não. É necessário as lutas para nos amadurecer, para nos estruturarmos. Quem está entendendo, por favor? Glória a Deus. Então, faz uma pergunta, né? Abraão, né? Isso foi por causa, seja a justiça, estando ele circuncidado ou incircuncidado. E vamos lá, né?
versículo 10. Agora é 11. Terminar o 10 aqui. Não no regime da circuncisão, e sim quando é circunciso. Aqui a Bíblia fala que ele recebe o sinal quando ele estava incircunciso. Você recebeu o sinal da incircuncisão, ou seja, aprendeu a usar a fé quando incircunciso, como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Presta atenção. Recebeu o sinal da circuncisão, ou seja, da fé, né? Que é o selo da justiça. A fé é o quê? O selo do quê? A fé é o quê, gente? O selo. Você sabe o que quer dizer selo? Sabe o que quer dizer selo? Você não sabe não, gente? O que é um selo, gente? A autenticação que é verdade. Selo é isso. Selo é a autenticação que é verdadeiro. É que nem uma cédula. A cédula, se não tiver o selo, ela é o quê? É falsa. É ou não é? Pode ser idêntica. Tem cédulas falsas? Tem ou não tem? Sim. O que separa uma da outra é que uma tem o selo e a outra não tem. O selo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem por meio da nossa fé. A fé é a autenticação do cristão, do verdadeiro cristão. E lembra-se que a fé é perseverança. Amém, gente? Amém. Então recebeu o sinal da circuncisão, ou seja, da fé, como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, ou seja, quando não tinha fé, para vir ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai de incircunciso, ou seja, pai da fé, não é isso, Abraão? Sim. Sim ou não? O pai da fé, pai da circuncisão, isto é daqueles que são apenas circuncisos, ou seja, aqueles que são da fé, mas também ainda nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, ele passou lutas. Pisado quer dizer caminhada. Na caminhada teve lutas? Sim. Teve dificuldade? Sim. Eu acho que a vida de Abraão foi 1000 maravilhas, não foi, gente? Não. Quem conhece a história de Abraão? Ah, não foi 1000 maravilhas, não? Não. Não? Não. Abraão passou poucas e boas. Ou poucas não, passou muitas, né? Abraão creu contra a própria esperança. Sabe o que é a pessoa esperar 25 anos para receber o que Deus havia prometido a ele? Tem gente que tão pouco já desiste. Tem gente que não dura nem um ano. Quanto mais 25 anos. É ou não é? Tem gente que já desiste. Bom, para adiantar, vamos lá. Versículo 13. Não foi por intermédio da lei, ou seja, lei quer dizer obras, que Abraão ou a sua descendência, ou seja, os que fazem obras são herdeiros, anula-se a fé, ou seja, a aliança, e cancela-se a promessa. Está vendo? Se é por obras, por méritos, porque eu faço isso, porque eu pago promessa, porque eu sacrifício, se eu faço sacrifício para receber algo de Deus, a Bíblia diz que a aliança é anulada. Eis, todo aquele que acha que pode chamar Deus, ser justificado por meio de uma promessa, por meio de um sacrifício, ela está anulando a aliança de Deus com ela, pela obra. E não é por isso que somos justificados, mas sim pela fé, né? Porque se os que são da lei, ou seja, das obras,
são herdeiros, porque no tempo da lei, para alguém ser justificado antes de Cristo, deveria ter o sacrifício. O sacrifício, olha aqui, pastor, já expliquei, vou lembrar de novo a igreja. O sacrifício era para a remissão de pecados, não era para as pessoas conquistar dinheiro, riqueza, bens, não. O sacrifício era para quê? Remissão de pecado. O sangue daqueles animais que eram postos sobre o altar era sacrifício de perdão. A pessoa recebeu o quê? O perdão. É claro que quando a pessoa recebe o perdão, ela é abençoada e tudo que ela faz vai prosperar. Isso é automático. A pessoa que recebe o perdão, ela é bem-aventurada, ela é bem-sucedida. Então ela vai prosperar como Abraão prosperou, como os heróis da fé prosperaram. Mas não era por meio do sacrifício para obter bens, riquezas, né? Não. O sacrifício era para perdão de pecados. Hoje, Jesus já sacrificou pelos nossos pecados. O sangue de Jesus é que nos justifica de todo pecado. E quando cremos nisso, quando depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, você é perdoado e tudo quanto você faz será bem sucedido. Glória a Deus. Tudo. Glória a Deus. Não é difícil de entender a palavra, gente. Não é por obras, está escrito aqui. Vivemos a graça. É pela fé. É crer em Deus. Eu tenho algo comigo mesmo assim, O que Deus quiser eu quero também. Eu não vou ficar procurando moda, inventando onda, querendo ouvir profecias, revelações. Não. Quem me revela é o Espírito Santo de Deus. É Deus que cuida de nós. É o Espírito Santo que cuida de você. Não é revelação, não é profecias, não é religião, não é homens. É o Senhor Jesus que cuida de ti. Glória a Deus. E o que Ele quiser, eu quero. O Espírito Santo, faça de mim a tua vontade, pronto. Isso se chama fé. É confiar no Senhor Jesus. É deixar Ele cuidar de você. Quando você se preocupa e se precipita, você está impedindo de Deus cuidar de você. Ou Deus cuida de você, ou você cuida de você mesmo. Você escolhe. É você que decide a sua vida. Senhor, seja feita a tua vontade. Não foi o que Jesus ensinou? Sim. Que não seja feita a minha, mas sim a tua. Amém? Glória a Deus. Versículo 16, 15. Porque a lei suscita, olha aí, é forte isso aí, gente. A lei opera, ou seja, acende a ira de quem? Eis, olha o que passou. Constituir perante aqueles no qual creu. Só pode ser herdeiro aqueles que o quê? Creem. O Deus que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas do quê? Você está vendo que vale a pena confiar em Deus? Sim. Não precisa estar inventando moda. Confia em Deus. Ele traz a existência, ele chama a existência do que não existe. Abraão, versículo 18. Abraão, esperando contra o quê? A esperança. Contra a esperança. Ele esperou, ele creu contra a própria esperança, né? Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe for dito. Assim será a tua descendência. Ele creu naquilo que Deus falou. E sem enfraquecer na fé, Abraão não enfraqueceu aonde? Isso é exemplo. Se ele é nosso pai, ele é o nosso exemplo. Tem um ditado que diz assim: filho de peixe. Então ele não enfraqueceu. Muitos já têm